esse curso foi desenhado para você criar imagens de valor, entendendo o poder oculto das imagens. E como é que a gente vai fazer isso? A minha missão é te mostrar as técnicas de composição de imagens, a linguagem simbólica por trás de uma iluminação, linguagem simbólica por trás das cores, a psicologia das cores e também imagens primordiais que a gente conhece como arquetípicas. Tudo isso enriquece o seu repertório imagético para você começar a perceber essas imagens no mundo e conseguir criar a partir disso. Uma vez que você sabe olhar para uma imagem e entender o que está acontecendo ali, fica muito mais fácil você reproduzir. Aí cabe a você fazer essa reprodução. Isso aqui é importante para você que quer criar imagens. Então, seja você um fotógrafo de produto, de aniversário, de casamento, qualquer área da fotografia, na verdade. Se você trabalha com direção de fotografia para vídeo, ou se você é um videomaker independente, como eu sou atualmente, isso aqui vai fazer a diferença nos seus trabalhos e os seus clientes vão perceber mais valor naquelas imagens que você está vendendo para eles. Principalmente porque as imagens que você vai criar vão ter muito mais intencionalidade. Você vai saber exatamente o que você está fazendo, por que aquelas coisas estão ali e como aquelas coisas estão organizadas para ficar mais, não só atrativas visualmente, com uma estética bonita, mas também com a comunicação certa para as pessoas que estão vendo aquela foto. Isso aqui eu espero que você entenda ao longo do curso, porque esses são dois fatores importantes da imagem. Não adianta só você criar imagens bonitas se essas imagens não conversam com as pessoas certas. Existem certos tipos de imagens que vão conectar com as pessoas diferentes. Se uma imagem tem o propósito de vender algo, qual que é a melhor forma de construir essa imagem? Se uma imagem tem o propósito de conectar com alguém, o que eu tenho que fazer para essa imagem conectar com essas pessoas? Se o objetivo da imagem é divertir essa pessoa, como é que eu vou fazer isso? Quais elementos eu vou usar? O que eu ponho no fundo? O que eu coloco de primeiro plano? Qual que é o assunto da foto? E para começar, a gente precisa de abrir a nossa percepção. Como eu te falei, a gente tem dois grandes tópicos: o tópico de estética e o tópico de comunicação simbólica. Hoje em dia a gente vê muito isso. Tem muitas imagens muito bonitas, só que sem nada de comunicação simbólica. Ou pelo menos uma comunicação ruidosa, né, que não está clara. E também vemos imagens que têm uma boa comunicação simbólica, só que com uma estética fraca. E para entender isso é muito importante que você perceba o mundo de uma determinada forma. Hoje em dia a gente está muito acostumado a ver as coisas, os seres que existem no mundo, olhando para uma parte reduzida da realidade, que é a parte material. E a coisa está mudando aos poucos, mas isso ainda está muito enraizado na nossa sociedade, porque é uma coisa que vem sido passada para nós desde muito tempo, né? A gente vê isso na cultura, a ciência por si só é uma análise do mundo material. Está mudando, mas ainda assim tem isso muito enraizado. E eu sei que alguns de vocês já podem ter uma certa percepção sobre isso, só que também sei que vai ter muita gente que vai falar assim: não, mas como assim? Do que você está falando? Do que você está falando que existe algo além da matéria? Você está falando sobre céu? Você está falando sobre inferno? Você está falando sobre o quê? Calma, o que eu quero mostrar aqui não tem nada a ver de religião, não tem nada a ver com crença, você não precisa acreditar em nada, você consegue só perceber. É uma coisa que você consegue perceber racionalmente. Não precisa ficar achando que não, imaginando, sentindo, não é isso. Tá? Se você não sair dessa aula aqui percebendo essa realidade, pode deixar aqui no comentário, falar, não entendi, não consegui, que eu vou reformulando essas aulas para todo mundo, ou pelo menos o máximo de pessoas conseguir entender o que eu estou falando. Isso é muito importante a partir daqui. Por isso que essa aula é a primeira. Então vamos lá. Vamos começar esse exercício. A primeira coisa que eu quero que você faça é, não precisa fechar o olho, senão você não vai ver o que eu estou fazendo aqui, mas imagina no seu espaço mental uma reta, da vertical para baixo, uma reta. Depois dessa reta na vertical para baixo, eu tenho uma outra reta na horizontal que vai para a sua esquerda. Essa reta que vai para a esquerda, ela tem o mesmo tamanho dessa reta na vertical. Então, ó, vai imaginando.
Depois essas retas, elas se conectam por duas semelhantes no lado contrário, para a direita, né? Para cima e para a direita. O que eu estou descrevendo? Tem 4 lados e os lados são iguais, um quadrado, certo? Então, se eu te falo, existe uma figura onde ela tem 4 lados e esses 4 lados são exatamente iguais. Automaticamente, você vai pensar em um quadrado. Você fala, poxa, isso aí me soa como um quadrado. Você está enunciando, você está falando sobre um quadrado. E, cara, pode parecer besteira isso aqui, mas olha que coisa interessante. Eu não trouxe nenhum quadrado para vocês aqui, você não tem nenhum quadrado na sua frente, e você consegue imaginar esse quadrado. Você consegue evocar esse quadrado. Às vezes até enxergar um quadrado mesmo, de acordo com esse verbo, né? Com essa palavra que eu falei. 4 lados, lados iguais. Percebe que isso que você está tocando, essa imagem que você está tocando desse quadrado, ela não necessariamente é material. Você não precisa ver um quadrado materialmente falando para entender que isso é um quadrado. Como que eu sei que você não precisa ver? Pô, não tem nenhuma matéria, não tem aço, não tem madeira, não tem matéria sólido, não tem nada sólido, material, e você ainda assim conseguiu evocar esse quadrado. E aí você pode falar, Gustavo, mas eu sei que é um quadrado porque eu já vi quadrado antes. Eu já vi quadrados antes. E tudo bem, você já viu quadrados antes. Só que no momento você não está vendo. No momento você não tem a matéria. E ao mesmo tempo, meio que você quase consegue enxergar aquela matéria. Você vai lembrar de algum quadrado, mas você não lembra de um quadrado específico. Você lembra quase que uma forma sem matéria. Não é assim? Então é quase como se você estivesse acessando o ser do quadrado. O ser do quadrado é esse. Quase como a gente pode usar várias palavras aqui, se estivesse acessando a fórmula do quadrado, a forma do quadrado, a essência do quadrado, ou se não, talvez uma quadradidade. Essa palavra não sei se existe. Mas você está acessando isso sem a matéria. Essa forma de quadrado, que ela vem antes da matéria, ela pode se traduzir numa coisa material. E aí sim, você pode somar uma madeira, uma tinta, você pode desenhar aquela forma, você pode fazer de diversas formas, mas até então aquilo era um verbo, era uma palavra, era uma fórmula. Faz sentido? Isso acontece com tudo que existe. Tudo que existe na realidade tem um ser, tem uma forma, tem uma fórmula. Vamos pegar um outro parecido agora, o triângulo retângulo. Lembra? Um retângulo é aquele que tem lados maiores. Se você corta um retângulo no meio, vira um triângulo retângulo. E tem uma fórmula matemática para isso, que é a fórmula dos catetos. Ou seja, quando você vê alguma coisa na realidade, quando você vê alguma coisa material que tem essas características, 4 lados e lados iguais, ou se não, uma forma onde tem 3 lados, triangular, onde a soma dos quadrados do cateto é igual à hipotenusa ao quadrado, você fala, eu tenho um triângulo retângulo aqui. E essas são fórmulas básicas, né? São formas básicas de coisas que a gente vê na realidade. E aí, às vezes, você pode até pensar, pô, Gustavo, mas você está falando de forma simples, de quadrado, de triângulo, de círculo. E aí vai ser assim mesmo, né? A gente consegue identificar com fórmulas e tudo mais. Mas como é que você fala isso de uma pedra? Como é que você fala que uma pedra tem um ser, tem uma forma, se não for a matéria? A pedra ela precisa da matéria para ser forma. Será? Se a gente imagina uma estátua feita de mármore, o mármore é um tipo de pedra. A matéria daquela pedra é mármore. Ele tem uma figura externa, aparentemente, ele parece um ser humano. Né? Tem uma estátua lá do cara pensando assim no mármore. Mas por que você bate mesmo com a figura externa? Por que você bate o olho naquela figura e fala, isso aqui é pedra? Como é que você sabe disso? Porque a pedra, determinados tipos de pedra, elas têm características de pedra. Elas têm forma de pedra. Elas têm ser de pedra. E esse ser da pedra, ele fala para nós, algo que não se mexe, algo que é estável. Ela evoca até esse verbo, estabilidade.
A pedra é um ser que fala: se você me colocar aqui, eu não vou me mexer. Aí você pode falar: não, Gustavo, mas tem lá um lugar no mundo que tem as pedras que mexem. Tá, beleza, tem as pedras que se movem lá, mas é por causa de um outro fenômeno, não é que a pedra saiu andando. E você vê que, mesmo que eu olhe para a pedra, ela não faz diferença se ela é mármore, se ela é esteatito, né, a famosa pedra-sabão, não importa, não faz diferença, porque a gente sabe que aquilo é uma pedra independente da matéria. E essa pedra, ela tem algo de permanência, algo que permanece, algo que é estável, algo que se você coloca ali, não mexe, estabiliza. Eu posso dizer que uma pedra é estável, uma pedra é resistente, ela tem uma resistência. Percebe que isso são verbos? Resistir. Você olha para a pedra, você vê resistir, resistência. Aquilo está resistindo. Ela parada, ela emana uma ação, ela emite um verbo. E nesse caso em concreto da imagem do pensador feita em pedra, aquilo ali tem um propósito que foi feito para decorar um ambiente ou passar uma mensagem, mas principalmente decorar um ambiente, e foi feito por alguém. Então, observando uma coisa na matéria, a gente consegue ver outras realidades que independem da matéria. Você olha para aquele ser feito de pedra, pensando, você fala: poxa, isso aqui foi feito por algum motivo, ele tem uma finalidade. E ao mesmo tempo que ele tem uma finalidade, quem pensou nessa finalidade foi o criador dessa peça. Aristóteles, muito tempo atrás, ele identificou que tudo que existe na matéria existem em 4 causas. Isso aqui a gente pode pensar como se fosse uma cruz. A gente tem a causa final, onde é a finalidade daquele objeto, que foi feita quando uma causa eficiente, um criador, planejou aquilo ali. Aquele ente, ele tem uma certa forma, uma certa essência, uma fórmula, uma pedridade que também conversa com a matéria. Aquilo é pedra independente da matéria que tem. Se é granito, se é esteatito, enfim. Aquilo é pedra. E tudo na realidade é assim. Um lápis, por exemplo, você pode olhar para ele e falar: isso aqui é madeira e grafite. É isso que o faz ser um lápis. E sim, aquilo ali, de certa forma, faz aquilo ser um lápis. Mas não é exatamente isso. A essência do lápis, a forma do lápis, é que um objeto para você escrever, e aí a gente já tem um verbo, que pode ser apagado, que ele não tem durabilidade, né? Se você passar uma borracha ali, aquilo ali apaga. Com o tempo, aquela tinta, aquela marca que foi feito, ela vai sair. Então, tudo isso, quando a gente olha para um lápis, a gente já sabe. Escrever algo que não dura. Escrever algo que pode ser corrigido. E isso aqui é muito importante você entender, porque isso está em tudo. Se você vê, por exemplo, uma planta aqui atrás, ela está emanando um verbo. Se você vê esse quadro, se você vê livros, tudo isso traz um verbo que você não percebe conscientemente. Você não precisa racionalmente ficar falando: a planta ela emana vida porque ela cresce, ela precisa de um sol, ela emana também uma certa estabilidade porque ela não se move como um ser humano que se move rápido, apesar que as plantas. Você não precisa racionalizar isso. Você, de forma subconsciente, já consegue captar o poder oculto dessas imagens. E isso tudo é muito importante para você criar imagens que realmente impactam e conversam com as pessoas. Isso tá na luz, tá na roupa que eu visto, tá na forma da minha barba, na forma do meu cabelo, tá em tudo. Tudo que existe na realidade é um símbolo. Então aqui a gente já tem essa comunicação simbólica. Mas também a gente consegue perceber as proporções das coisas, a estética. Lembra lá que o triângulo, o retângulo, ele tem uma certa proporção, o quadrado ele tem uma certa proporção. Na história, existem pessoas que estudaram essas proporções e chegaram em números mesmo, em proporções que são mais agradáveis, esteticamente mais agradáveis. E isso também é muito importante para criar imagens que realmente chamam a atenção pela sua beleza. A beleza, ela tem uma proporção. Tem uma proporção. Você já deve ter visto aquela espiral, né? Que é a espiral áurea. Aquilo ali tem uma proporção. E aquela proporção emana beleza. E agora que você já consegue perceber esses dois mundos, o mundo da estética e da comunicação simbólica,
a gente está um pouco mais preparado para continuar o curso. Na próxima aula, eu vou entrar um pouco mais profundo sobre essa comunicação simbólica das coisas e como que isso se conversa para você conseguir expandir ainda mais essa percepção da realidade.